Fala aí pessoal, hoje o tema da aula é um pouco pesado, a gente vai falar de escravos e servos no mundo antigo e medieval. Hoje a gente está acostumado ao trabalho, a ter direitos trabalhistas, né, a poder tirar férias, 13º, tem uma série de regras que andam no mundo do trabalho hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Lá na época da Antiguidade, na Idade Média, existiam vários tipos de trabalho forçado ou compulsório, como a gente chama, que moviam quase toda a produção de alimentos e tudo que era produzido. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Primeira coisa é o conceito de escravidão e a ideia de propriedade. Escravo era todo aquele que era propriedade de um senhor. Como a gente vai ver, isso já existia desde a Grécia, existia em Roma também, e isso é uma marca bastante importante da antiguidade. O trabalho manual normalmente era feito por escravos, tanto que grande parte das populações grega e romana era de escravos. Então, aí tem até uma referência importante aqui na imagem, né? Ou seja, o escravo ele é como se tivesse uma coleira, como se tivesse um dono. Isso é muito pesado e muito negativo, mas era dessa forma que se entendia. O escravo ele era a mão de obra que movia, né? Movia a Grécia, depois moveu o Império Romano, e estava extremamente ligada à noção de uma propriedade de pessoas sobre as outras. Foi tão forte isso na antiguidade que o comércio de pessoas e de mão de obra ele se tornou, especialmente durante o Império Romano, muito comum. Os povos que o Império Romano submetia eram feitos escravos, então eles eram feitos de escravos, perdão. Então eles tinham que ceder a mão de obra para a produção de alimentos, trabalho nas terras, e assim manter todo o luxo e toda a riqueza do Império Romano. É importante notar que existia, e aí especialmente em Roma, durante a República, um outro tipo de escravidão, que era uma escravidão temporária. Essa escravidão ela acontecia normalmente por conta de dívidas. Então vamos supor, se por alguma razão um romano assumia algum tipo de dívida com outro, eles pagavam digamos assim, essa falta com exceção de trabalho. Você trabalhava nas terras de outra pessoa para pagar aquilo que você estava devendo. Existia uma diferença importante. Em Roma da República surgiu aquela divisão entre patrícios e plebeus, que foi uma importante marca da Roma Antiga. Claro que os patrícios tinham uma condição, em geral, melhor de proprietários de terra, então normalmente eram os plebeus, aqueles que tinham uma condição de vida mais difícil, que estavam, digamos assim, mais sujeitos à condição de escravos temporários. A escravidão foi o principal tipo de trabalho durante a Antiguidade e foi uma marca tanto da Grécia quanto de Roma nos 3 estágios, mas especialmente durante o Império. Recapitulando o que a gente falou, então, falamos do regime de trabalho de escravidão e como a noção de propriedade é importante para esse regime. Tanto que eu fiz uma relação com essa imagem, que é a questão da posse, né? E que esse comércio de pessoas utilizadas como mão de obra, ele ganhou força especialmente durante o Império Romano. A gente comentou também que em Roma, mais no período da República, existia também um regime de escravidão temporária, que acabava recaindo sobre os mais pobres. Pois bem, se no mundo antigo, em Grécia, em Roma, vale comentar também no Egito, esse regime de escravidão ele foi mais forte, na Idade Média já foi um pouco diferente. Não que a escravidão tenha acabado, mas um outro regime, o regime de servidão, ganhou espaço. Quando o Império Romano do Ocidente entrou em crise, surgiu aquilo que os historiadores chamam de colonato. As pessoas tinham saído da cidade e ido para o campo para trabalhar nas terras de algumas pessoas que já tinham propriedades. E faziam uma troca. Eu deixo você trabalhar na minha terra, em troca você me dá parte da produção. Isso, com o tempo, foi criando um vínculo desses trabalhadores com a terra que foi se aprofundando e se transformando numa espécie de servidão. O que acontece? Essas pessoas ficavam tão dependentes desses proprietários de terra, elas deviam tanto por ter aquele bem. Vale lembrar que durante a Idade Média a terra era a maior riqueza. Não tinha essa questão de dinheiro como tem hoje, né? Hoje em dia o mundo capitalista é diferente. Lá na Idade Média, a grande forma de riqueza e diferenciação era a terra.
Então, você ter a oportunidade de trabalhar numa terra, que era uma grande riqueza, digamos assim, era uma espécie de um luxo, uma coisa que teria que ser agradecida de forma grande. Pois é, os trabalhadores tinham que fazer isso pagando pesados impostos. Em geral, esses impostos envolviam dar uma grande parte da produção para o senhor, ou trabalhar dias na terra do senhor. Tudo isso fez com que o regime de servidão se fortalecesse durante a Europa medieval, durante esses 10 séculos que vão aí do fim do Império Romano até lá o início da formação dos primeiros estados, o início da Idade Moderna, certo? Por isso que a gente fala em história de um aprisionamento à terra. Diferentemente do escravo, o servo não era uma coisa, o servo não era uma mercadoria que o senhor pudesse comprar e vender. Essa diferenciação ela é muito importante. Mas o nível de dependência era tão grande, mas tão grande, que a gente diz que o servo ficava preso à terra, ele não tinha muitas opções. Não é que nem no mundo de hoje, né, que você pode mudar de emprego, mudar de cidade facilmente. Esses servos eles estavam em constante endividamento, ou seja, em constante dívida mesmo por essa honra de trabalhar na terra do Senhor, de maneira que eles ficavam, as gerações de servos e camponeses continuavam naquela terra, fazendo com que acontecesse um aprisionamento. Esses camponeses, na época medieval, eram extremamente atrelados à terra e aos senhores donos dessas terras. Uma pergunta que volta e meia me fazem quando eu dou aula desse assunto, né? Tá, existe a escravidão, durante a Idade Média continuou a existir, mas cresceu esse regime de servidão, e como é que funcionavam os trabalhadores livres? Olha, o trabalho livre ele não era majoritário, ou seja, ele não era o de maior destaque, nem durante a Antiguidade, não foi, nem durante a Idade Média. E normalmente era destinado aos estrangeiros. O que eu quero dizer? Às vezes o cara estava passando por aquela terra por alguma razão, ou então ele tinha nascido em outro lugar, ele cumpria um tempo e recebia por jornada, em geral. Mas esse não era a principal forma de trabalho. Quando a gente fala de Idade Antiga, era sobretudo a escravidão, de Idade Média se destacou a servidão, e esse trabalho livre, ele aparece só em segundo plano. O trabalho livre, ele só se torna mais importante em escala mundial com o surgimento do capitalismo, quando essa ideia de que a gente tem que trabalhar para receber um salário, ela ganha força, e isso acontece, como quase tudo em história, num processo, ou seja, não é de um dia para a noite. Isso levou uma série de séculos para acontecer. Antes da gente encerrar, eu vou te convidar para uma reflexão. Veja que a gente falou aqui de escravidão, de servidão, de regimes de trabalho forçado, compulsório. Eles, infelizmente, foram muito presentes ao longo da história da humanidade. Hoje em dia, a gente às vezes naturaliza alguns direitos trabalhistas que a gente tem, né, como o 13º salário, direito a férias remuneradas, a preservação da criança, impedindo que ela trabalhe. Todos esses direitos eles foram construídos muito lentamente ao longo da história. Infelizmente, muitas sociedades pelo mundo tiveram sua riqueza e sua história construída nas costas da escravidão e da servidão, inclusive a sociedade brasileira. Então, eu acredito que é importante a gente refletir sobre como esses direitos são frutos de uma construção. Isso é um dos motivos pelos quais a gente estuda história. Valeu, até uma próxima!